Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu vou entrevistar a Patrícia, que é arquiteta e aromaterapeuta, e nós vamos falar sobre harmonização de ambientes. Você já parou para perceber que determinados ambientes podem influenciar no seu humor, no seu estado de espírito? Não sei vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes eu estar lá super bem, feliz, radiante, e daqui a pouco fui num local e comecei a me sentir meio murchinha, meio desanimada, meio introspectiva, sentindo vulnerável, assim, pesada. Pois é, os ambientes podem sim nos influenciar o nosso estado de espírito. Então, por isso, eu gosto de começar essa live aqui perguntando como você está cuidando do seu ambiente de trabalho, cuidando da sua casa, da energia desse local. Será que quando as pessoas vão na sua casa, elas se sentem bem? Quando elas vão no seu ambiente de trabalho, na sua loja, no seu negócio, elas se sentem bem, confortáveis? Ou podem se sentir meio pesadas e desanimadas? Quero saber aqui quem já passou por uma situação assim, de chegar num local e mudar completamente o humor, o ânimo, a disposição, se sentir sugado. Me conta. Enquanto isso, deixa eu ver aqui se a Patrícia já está na nossa live para eu convidar ela. Patrícia, se você já está online, peço que me faça o convite que eu já vou te adicionar, porque eu não estou te vendo aqui ainda. Oi, Larissa, Jéssica, Charlene, Gabriel. Gabriel, por sinal, é o responsável por harmonizar a loja da Harmonie em Florianópolis. Então, Gabriel, tá cuidando aí da loja? Brincadeira, Gabriel sempre cuida maravilhosamente bem. Estela, bom dia, boa tarde. Dani, acho que a Patrícia chegou. Deixa eu ver aqui. Sim. Oi, Patrícia, Oi, tá Thay, ouvindo? bom dia. Tô ouvindo sim, tu me ouve bem também? Aham. Maravilha! Muito Seja muito feliz. bem-vinda a essa Obrigada, muito nova feliz. série de lives em formato de entrevista. Estou muito contente de poder conversar com aromaterapeutas que são referências, cada um em sua área, e poder absorver um pouco de informação sobre o teu conhecimento e trocar aqui com todo mundo. Seja muito bem-vinda. Nossa, muito obrigada pelo convite. Estou super honrada, feliz também de poder conversar contigo, com as pessoas que te seguem. Eu te sigo, né, há muito tempo, eu faço as formações dos cursos, enfim, a aromaterapia toda. Minha história está muito ligada ao que eu aprendi contigo. Então, para mim é uma honra, uma felicidade poder trazer também esse conhecimento que a gente vai somando, que a aromaterapia permite que a gente coloque tanta riqueza nela, né? Então, tem outras áreas que complementam muito bem esse assunto e fico muito feliz de poder dar continuidade também. Para quem não sabe, a Patrícia, ela é aromaterapeuta integrativa, ela se formou aqui na Harmonia Aromaterapia e ela também é arquiteta. Então, ela juntou os dois conhecimentos, as duas profissões e criou como que eu posso chamar? Um formato, né, de trabalho onde harmoniza ambientes de pessoa, harmoniza tanto pessoas quanto ambientes, né, Patrícia? Os dois que você trabalha. Isso, exato, exatamente, Thay. Porque eu percebi que muitas vezes a gente se tratando ou tratando as pessoas com os óleos essenciais, com a psicoaromaterapia, que acabou sendo o meu foco mais a psicoaroma. E aí a pessoa consegue um resultado, só que se ela volta para um ambiente que está, vamos chamar, doente, né, um ambiente contaminado, um Uhum. ambiente que não recebeu mesmo a mesma atenção, o mesmo atendimento, o mesmo tratamento de renovação, ela pode retornar a velhos padrões, hábitos, comportamentos e volta a se sentir como se regredisse naquilo que ela conseguiu avançar. Então, o ambiente, sim, ele tem um impacto muito marcante no nosso bem-estar, não só energético, emocional, mas físico também. Então, dentro dessa ideia de cura do ambiente ou de buscar um equilíbrio através da harmonização, usando não só a arquitetura, né? Porque, como tu disseste, eu vim da área da arquitetura, mas daí eu percebi que precisava outros instrumentos que as terapias nos proporcionam. Então, a aromaterapia ambiental é riquíssimo o potencial que ela nos dá. A própria geobiologia, porque daí eu fui estudando também outras áreas, a geobiologia ligada também à arquitetura, à neuroarquitetura, todos aqueles outros, vamos dizer assim, né, conhecimentos que são satélites nesse conjunto para harmonização, próprio Feng Shui, Cabala da Casa, Geometria Sagrada, tem uma série de áreas que a gente pode utilizar em conjunto
para quando oferece para a pessoa algo, ou a própria pessoa se dá conta que precisa, ali a gente tem algo efetivo mesmo acontecendo. Porque se for assim, só usar um óleo essencial e pensar que vai acontecer tudo, como a gente pega, coloca num colarzinho, ou usa um dia um óleo essencial e acha que está resolvido, né? Que não precisa fazer um trabalho terapêutico, Mais não é bem nada. assim. O óleo vai resolver todos os nossos problemas sozinho. Não, não. Isso não existe. Verdade. Sabe que eu já vivenciei uma situação assim que para mim foi bem marcante em relação ao que tu trouxe, de que eu tinha me harmonizado. Todos os meus chakras, estava super bem, bem contente, feliz. E eu fui no hospital ajudar uma pessoa próxima que estava em processo de câncer e tal. E fui lá para fazer a harmonização. E aí, ao chegar, eu estava super bem, tinha me harmonizado antes para poder dedicar uma energia, os óleos essenciais ali para ela. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu já comecei a sentir. Nossa, uma situação assim, um desconforto na barriga, fui ficando um pouco aérea, fui me sentindo desconfortável ali, não a ponto de, vou embora, mas eu fui perdendo um pouco a minha vitalidade. Quando cheguei, fiz a harmonização para ela e voltei. Quando eu estava voltando para o trabalho, nossa, eu senti uma vontade de chorar, não só pelo processo dela, né? Mas assim, no todo. Eu senti que o ambiente, de alguma forma, me invadiu, vamos dizer assim, e eu me senti muito mal, né? E eu precisei de novo me harmonizar e passei um tempinho ali me reorganizando novamente. E vem muito de encontro com o que tu trouxe, porque às vezes você tá lá harmonizada, você está bem, mas você chega num local e não fica bem e sente a influência daquele local, né? E o hospital é um exemplo de local que precisa de muito cuidado, porque, nossa, quantas pessoas se vão, né, num hospital, quantas perdas, quantas dores, quanto choro, quanta dor tem nesse ambiente, né? De diferentes pessoas, diferentes situações. Então, tem um pesar ali que precisa de um cuidado, uma atenção. E não só um hospital, às vezes um salão. Tem gente, eu abri a caixinha de perguntas, pessoal, se alguém já tinha sentido isso de ficar vulnerável a um ambiente e muitas pessoas, em salão, em restaurante, em uma cafeteria. Fui lá para confraternizar com uma amiga e passei mal no final, tava lá ruim mesmo. Então, às vezes, vai na casa de um parente e pode acontecer se aquele parente está lá numa situação de briga, de atrito o tempo todo, vai influenciar. Mesmo que você estava bem, vai sentir de alguma forma, né? Dependendo do nível de percepção ali. Patrícia, eu queria, antes da gente começar a dar dicas de como que a gente pode harmonizar, você trouxesse um pouquinho para a gente de como que é o teu trabalho. Você aplica a harmonização em ambientes e pessoas, você dá curso, conta para o pessoal um pouquinho do teu trabalho. Tá. Como eu comentei, então eu comecei na arquitetura, né? Sou formada há 30 anos e depois já faz uns 20 anos que eu estou nas terapias integrativas. E desde 2016, um pouco mais fundo na psicoaroma, na aromaterapia, foi quando eu te conheci. Nunca mais deixei de fazer todas as formações que eu posso. E aí, com isso, o que eu criei? Não foi só um trabalho onde eu vou e faço um projeto e entrego para a pessoa, que seria o formato da arquitetura. O padrão da arquitetura é isso, né? Eu faço uma solicitação, um projeto, vou lá, entrego, e a pessoa fica com aquilo ali, digamos, atendido por um profissional que não necessariamente ela participe do processo efetivamente, com a transformação que ela está buscando. E com as terapias eu entendi que isso era fundamental e que era o que eu queria contribuir. Realmente uma transformação para a vida das pessoas. Aí eu comecei a mexer também nesse meu trabalho e a harmonização de ambiente hoje, ela é muito mais, eu procuro muito mais passar para as pessoas, eu faço sim Estão dizendo que está sem áudio, tá me ouvindo, Dai? Eu tô te ouvindo. Ah, tá. Tô. Eu faço esse trabalho de consultoria, sim, eu atendi já empresas, clínicas, também residências, eu faço esse atendimento, mas muito mais do que isso, eu procurei criar um formato que desse autonomia, para que as pessoas aprendessem a perceber o que precisa mudar no seu ambiente em conjunto com as suas mudanças. Aí eu criei um curso chamado Psicossomática da Casa, que eu entendi que nesse curso eu podia tanto transmitir o conhecimento da aromaterapia ambiental, quanto algumas outras técnicas de harmonização de ambiente e que a própria pessoa pode fazer. Então, hoje é o formato que eu estou assim, mais empenhada em oferecer é através dessa autonomia, sabe? E o curso entrega isso. Psicossomática da Casa é um curso online,
mas que tem também encontros ao vivo, então a gente consegue ter uma interação. Mais do que consultoria, eu faço sim a consultoria, mas acaba sendo um pouco mais limitado, porque também eu para visitar o local, estar em contato, sabe? É diferente hoje, a nossa dinâmica ela está muito mais digital, assim, muito mais à distância, enfim. Então, nesse curso eu consigo entregar algo que a própria pessoa faz o seu diagnóstico, conhece o efeito que aquela mudança tem e interage num grupo. É quase que uma terapia da casa, assim. Tanto que, né, Perfeito. terapia da casa em 6 semanas, Sim. eu chamei. Ah, muito bom. E tem tudo a ver com autocuidado, porque muitas vezes as pessoas elas ficam focadas, ah, não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me desenvolver, o meu autoconhecimento e tal, fica muito estimulada a olhar somente para o interno, para o eu. E não olha para o ambiente também, né? E cuidar da casa é também uma terapia em relação ao eu. Gostei, e um ponto assim que tu trouxe que vai muito de encontro com o que eu acredito no potencial de autonomia mesmo, de levar uma terapia de uma forma consciente e mostrar que cada um pode fazer a sua transformação com muita clareza. Então, o que eu percebi aqui do teu curso é que no primeiro momento tu ensina a pessoa a entender o ambiente, a descobrir os pontos que precisam ser trabalhados para então fazer a mudança. Não é só simplesmente, tal Exato. óleo é para harmonizar. Não, Não. tem toda uma parte de diagnóstico mesmo, é isso? Fundamental, Dai, fundamental. É a parte mais importante, é a autopercepção. Porque a partir do momento que a gente se dá conta do que está muitas vezes estagnado, impregnado ou aberto, tu trouxeste alguns exemplos de ambientes que a gente tem contato, que são ambientes que eventualmente a gente frequenta, né? Um hospital, ou Uhum. precisa ir num local assim mais pesado energeticamente, mas que pode até evitar de ir. Mas em casa a gente não Uhum. evita, né? A Não. nossa casa é o nosso local ali que a gente tem que fazer tudo e ficar saudável dentro de casa. Enfim, então tem que ter um ambiente propício para o trabalho, para ficar produtivo, concentrado, relaxado, para o descanso, para o lazer, para o acolhimento, e tudo isso os óleos essenciais trabalham muito bem. A gente tem Uhum. temas terapêuticos que são muito bem associados a um trabalho de harmonização. É só pensar, por exemplo, na casa, né? A gente tem ambientes que são propícios para promover mais o aconchego, a tranquilidade, a Sim. nutrição, e daí já tem óleos essenciais que saltam com esse assunto, vamos dizer. Fora as outras técnicas que são interessantes que a gente utilize, mas isso tudo vai depender sempre de uma autoavaliação, de um diagnóstico, de uma primeira percepção da pessoa que está buscando essa mudança, o que ela sente que está doente, o que ela sente que está em Uhum. desequilíbrio, o que ela observa que às vezes nunca se colocou como observador externo. Às vezes a gente Sim. tem esse olhar muito de quem está no dia a dia ali inserido e nem para ver o que não está bem, nem para Sim. observar se, né, pode entrar mais luz natural. Às vezes só em circular não precisa gastar. Tem coisas que a gente pode fazer que são muito simples, que são atitudes para cuidar do espaço que a gente está. E não necessariamente precisa fazer ali um super investimento. Isso que eu procuro passar também, sabe? Algo que seja mais Sim. acessível, dinâmico, mas que só vai ter efeito, só vai ser efetivo se a própria pessoa participar do processo. Não vai ser alguém de fora que vem e resolve, sabe? É ser dono da sua própria história, da sua casa de verdade, da sua extensão do eu. Exato. E eu acho que isso é muito interessante, principalmente quando é negócios, né? Porque eu já trabalhei muito com marketing olfativo, com aromatização de ambientes dentro da perfumaria, e muitas vezes o lojista, ele pedia, não, faz aqui por mim. Né? Sem querer, às vezes, olhar ali para aquele ambiente também, do que está acontecendo. E essa puxada de atenção, de perceber o ambiente é fundamental para trazer autonomia, porque em vez de fazer um projeto, sei lá, uma vez no ano, a pessoa com o curso, ela sabe para o restante da sua vida o que ela precisa fazer, o que ela precisa dar atenção de manutenção mesmo do espaço, né? Exatamente. Patrícia, pensando então que eu já tenho uma ideia do motivo pelo qual o ambiente está meio sobrecarregado, precisando de uma revitalização, qual o primeiro passo para harmonizar o ambiente? Tá, eu considero assim que a gente sempre tem que fazer uma preparação, uma espécie de limpeza inicial, independente do tema. Ah, eu quero trabalhar prosperidade, eu quero trabalhar relaxamento, eu quero trabalhar
diminuir conflitos. Bom, de qualquer forma, a gente vai ter que iniciar o processo com uma preparação, e eu gosto sempre de começar com uma asepsia, mas aquela asepsia que traz um pouco de movimento, de leveza, de limpeza e de direcionamento. Não adianta a gente sair correndo querendo fazer uma coisa se há coisa errada a ser feita, né? Então, precisa num primeiro momento limpar, abrir espaço, ter clareza, discernimento, e aí eu adoro começar, por exemplo, com óleo essencial de pinho siberiano no ambiente, ou de cipreste. Ambos fazem muito bem esse trabalho, sabe? Pode escolher só um, precisa fazer uma sinergia, não precisa usar. Eu gosto, por exemplo, no próprio difusor de ambiente elétrico, né? Ali 3 gotinhas, ou então num difusor, esses ultrassônicos, aí dependendo do espaço, do tamanho do ambiente, mas se for até 20 metros quadrados, esse elétrico atende super bem. E também consome menos óleos essenciais, é viável para um processo terapêutico, eu acho excelente. E eu adoro o pinho siberiano para fazer esse trabalho, ele faz tudo isso, ele limpa, ele abre caminho, ele traz uma certa leveza daquelas cobranças excessivas que às vezes a gente está, né, traz um certo... E o cipreste também é um mestre, ele vem ali com todo um ensinamento para dizer qual a direção que a gente tem que ir. Então, um desses dois para começar, independente do tema, independente se é em casa ou se é no trabalho, sabe? Tá. E daí, considerando então que eu vou começar com uma asepsia de ambiente, ou com pinho, ou com cipreste, dependendo do que eu tenho em casa ou no meu trabalho, tem alguma dica de. Eu sei que não existe uma regra, mas um período, quanto tempo seria interessante eu ficar com este óleo essencial no local, mínimo pelo menos? Mínimo 7 dias, assim, pelo Tá. menos uma semana, pelo menos cumprir um ciclo lunar, sabe? Porque daí a gente vai para outras relações da própria alquimia, enfim, eu gosto de trabalhar com ciclos Uhum. terapêuticos também, então no mínimo uma semana. Mas assim, de novo, né, como tu disseste, não tem uma regra, então a própria pessoa vai se dar conta, eu tenho que ficar mais tempo porque eu ainda não estou tendo a clareza necessária de onde eu preciso atuar, qual vai ser realmente o ponto principal. Sim, Então pode levar 14 dias, 21 dias, mas eu considero como mínimo uma semana. E se puder perfeito. começar com o início de um ciclo lunar, perfeito, sabe? Ou com a entrada do sol em algum signo. Se puder associar algum outro movimento que esteja acontecendo, que seja, né, extra a própria pessoa, como por exemplo esses movimentos da astrologia, a gente potencializa o processo. Perfeito. E, se necessário, eu posso voltar. Limpei 7 dias. Aí já estou harmonizando o ambiente lá 2, 3 meses, mas senti que em algum momento caiu um pouco. Posso voltar. Pode, claro, ou pode até trocar de óleo essencial. O tea tree, eu não falei, mas ele é uma excelente opção também, e às vezes a gente precisa de um movimento diferente. Fica um tempo aprendendo o que aquele movimento está trazendo e depois pode voltar para ele num outro momento, enfim. Mas o ideal é a gente começar um trabalho entendendo que está se fazendo ali um processo terapêutico em ciclos e que tem Uhum. um objetivo. Às vezes o ideal até não é nem escolher a casa inteira, sabe? Por exemplo, você vai fazer em casa, escolhe um Sim. ambiente, escolhe um setor, escolhe Tá. uma parte da tua vida. Eu preciso focar mais no meu trabalho. Eu não tenho escritório em casa, eu tenho uma mesa, tá bem. Então a tua mesa representa o teu espaço de trabalho da tua casa. Ali tu pode concentrar um processo terapêutico. Perfeito. E alguma dica, então, depois que eu limpei, segunda etapa, qual seria? Bom, aí vai depender. Eu falei agora aqui do espaço de trabalho, né? Eu preciso de mais foco, eu preciso de mais produtividade, eu preciso conseguir mais resultado no meu trabalho, abrir para prosperidade, abundância. Bom, aí dá para usar óleos essenciais nesse ambiente, seja no escritório, ou seja no escritório em casa, que sejam próprios desse tema. A gente tem, por exemplo, o limão, né? Limão ciliano, limão Tahiti, quando quer mais discernimento, foco, clareza para o trabalho, daí é ótimo deixar no ambiente ali naquele período que está buscando uma concentração, um foco. Eu gosto também, assim, quando a gente fala de prosperidade, tem vários óleos essenciais, né? Que inclusive tu traz várias dicas a respeito de determinados temas, mas eu gosto muito do vetiver para nos dar aterramento. Então, Uhum. quando a gente tem dificuldade de trabalhar o elemento terra,
o vetiver eu gosto muito porque ele tem uma raiz muito profunda. Então ele nos leva para algo que realmente a gente precisa estar sólido para poder né, expandir, para poder prosperar, para poder avançar. Então precisa ter uma base. E às vezes a gente está com desequilíbrio do elemento terra, está com muito Sim. acúmulo de coisas no ambiente. Aí não adianta só usar o óleo essencial, tem que fazer um movimento no ambiente. Tem que desobstruir, tem que abrir caminho, tem que liberar aquilo que está em excesso. Então, óleos essenciais que ajudem esse movimento podem também contribuir para um trabalho mais produtivo. E o louro também, né? O louro é ótimo, eu adoro ele para trabalhar essa coisa de, depois que já fez essa primeira asepsia, eu quero agora me conectar um pouco mais com essa fluidez, com essa abundância. O louro também é ótimo. E os dois ainda por sinal ficam muito bons quando colocados juntos. Se a pessoa quiser, pode associar também, né? Perfeito, perfeito. Então, para a prosperidade, para o trabalho, um vetiver, um óleo essencial de louro. Eu até vou comentar assim rapidinho, se considerar o tema que a gente está agora no ano, que tem a vibração do tigre, né? Considerando o ano chinês, um gengibre vai ser interessante, uma pimenta rosa, que são óleos que trazem a coragem, o movimento, a ação, fazer acontecer mesmo se o ambiente é meio emperrado. E se for para casa, pensando em harmonizar uma casa onde tem muita briga, muito atrito, o que tu indica? Bom, a primeira coisa, assim, depois dessa limpeza, né, quando a gente tem essa primeira liberação, eu poderia pensar em alguns óleos essenciais que trabalham o elemento água, por exemplo, se a gente vai pensar em elementos, né, eu gosto de vir com o equilíbrio da água. E aí, quando eu traduzo, até no próprio curso eu trago isso, assim, a relação dos 4 elementos com os óleos essenciais, e daí a gente identifica qual elemento está em desequilíbrio e o que, que precisa levar. Então, quando Sim. fala muito de briga, eu vejo ali um excesso de fogo, por exemplo, um excesso de a pessoa muito irritada, muito, né, com intolerância ou não está compreendendo o outro. Então, óleos essenciais que tragam isso, mais compreensão, conseguir olhar o outro sem julgamento. Então, assim, vai Uhum. depender muito do contexto das pessoas. Por exemplo, o óleo essencial de gerânio, ele é bem feminino, mas ele traz esse calor né, da compreensão, do coração. É um dos óleos essenciais que daria para usar no caso de um ambiente com conflito. Petitgram e Lícia Cubeba também são ótimos para harmonizar qualquer ambiente. Assim, acho que tanto um quanto o outro são coringas nesse sentido de dar uma baixada naquele excesso, né? Eu vejo eles bem como um equilibrador, assim, e também ajudam nessas questões de conflito. Não sei se tu tem alguma dica, Dai, que eu vejo que tem algumas perguntas Não, aqui de gerânio com o quê, se tu tem alguma ideia de pode. combinações. Eu ia até eu abrir aqui uma pergunta que eu acho que é legal a gente trazer. A Sara está perguntando para uma casa em que houve muita violência dominativa. Teria alguma indicação? Claro que cada caso é um caso. A gente está trazendo aqui de uma visão ampla, obviamente. Mas o que a gente poderia pensar num caso assim como o da Sara trouxe? Quando é mais pesado, vamos dizer assim, energeticamente, isso serve até para a nossa proteção Ah, ela energética. falou de com violência doméstica, tá? Só para Tá. deixar. Eu Pode falar. gosto de entrada aí com óleos essenciais que, tipo assim, criam um campo de proteção, sabe? Como até aquilo aquele exemplo que tu trouxe, eu preciso ir num local, num hospital, num local que eu vou me expor, ou dentro da minha casa está Uhum. impregnado, ou nesse ambiente das experiências que eu tive ou de experiências que o ambiente teve, porque o ambiente tem uma história, ele tem uma vida. Sim, E às vezes ali exato. não foi nem a experiência da própria pessoa, da própria família, mas a experiência que o lugar gravou, e aquilo fica impregnado. Isso a geobiologia, a Uhum. radiestesia explicam. E aí eu gosto de entrar, por exemplo, com óleos sagrados, com óleos mestres, com óleos que têm, além da questão da proteção, aquela sabedoria para fazer o que é devido, que muitas vezes a gente não sabe, os encaminhamentos, enfim, né? Aquela blindagem, até vamos chamar assim, espiritual. Então eu gosto de óleos mestres, de óleos sagrados, aí poderia se usar desde o Elemi, do Olíbano,
ou óleos que Uhum. são usados de forma já milenar para proteção de ambientes. O próprio alecrim é usado, né, há tanto tempo. A gente tem na história o uso deles como ervas de purificação, ervas sagradas. Então, eu gosto de pegar isso, assim, o que já está consagrado como aquele agente que vai nos acompanhar em algo que é difícil e que a gente não deve ir sozinho, Sim. sabe? Aí eu pego um óleo mestre, eu pego um óleo mais. Eu considero essa ideia assim bem perfeita mesmo, porque é um tema que aparece bastante. Até nas caixinhas teve esse comentário assim bem repetido, que é mudei de casa, mudei de endereço e senti que as coisas aconteceram as coisas estão de uma forma diferente. Começou a ter um atrito maior na relação que não tinha antes. E aí a gente vai pensar, poxa, mas o que que tinha nesse ambiente antes? Então começar com uma limpeza e depois um óleo mestre, nossa, é perfeito, porque vai além, né, da nossa sabedoria. Então a gente está pegando sabedoria da natureza ali para de alguma forma modificar o que tem ali impregnado. Exato. E aí, isso me permite só complementar sobre esse assunto de vou me mudar, vou para um espaço que eu preciso preparar para essa nova vida, para essa nova atividade que está começando lá, seja profissional como residencial. No residencial a gente sente mais, né? Mas então, assim, seria fazer aquele momento de conexão com o ambiente antes da mudança e buscar essa asepsia. Aí é legal trabalhar com spray. Aí eu gosto da ideia do spray, porque a própria pessoa vai circulando no ambiente, fazendo um movimento, de preferência um movimento no sentido horário, né? Um movimento de construção. Ela vai levando, como borrifando mesmo, aquela frequência, aquela vibração que ela deseja para aquele espaço e, de certa forma, conversando com o lugar, tipo assim, né? Reconhecendo que ali tem uma história, reconhecendo que ela está chegando. É tudo como se fosse um ritual, vamos dizer. Independente de falar aqui de qualquer crença ou religião, mas algo bem da pessoa, antes de se mudar, antes de ocupar aquele local. Tipo assim, conversa com o lugar e leva para ele aquela, né, pureza ali que os óleos essenciais, que esses outros elementos naturais trazem. Deixa entrar a luz do sol, deixa circular o vento. A própria medicina chinesa fala no Qi, né, da energia que tem que circular livre. Então, permite essa limpeza física e energética antes da mudança. Isso já vai eliminar muito do que muitas vezes fica impregnado de forma pensamento. Claro que tem algumas coisas que são do próprio local, daí energia telúrica, que a gente teria que corrigir com outros recursos que a radiestesia e a geobiologia tem. Mas a parte que depende, muitas vezes, dessa iniciativa da pessoa, isso a gente pode fazer 100%, sabe? Sim. Não precisa E já ter um faz uma trabalho de transformação. harmonização. É. A Sally está colocando aqui que o teu servir é maravilhoso e essencial. Ai, amada Suelen, querida, beijo. Saudade dessa turma, Dai, que a gente. A Ana tá aqui presente também. Um beijo. Amadas, beijo, beijo. Spaz Alegro. Patrícia nota 10. Ah, Bom, obrigada. Patrícia, e pensando assim, bom, falamos aí de atrito, de locais onde as pessoas estão talvez brigando um pouco mais, mas vamos pensar que não. Aqui numa situação de uma casa que não há brigas, mas que eu quero evidenciar, eu quero intensificar conforto, aconchego, carinho, daquele intensivo, assim, na energia. O que eu posso usar? Olha, eu gosto quando fala em nutrição, o bejoim, né? Mas a gente também tem lemongrass que daria para trazer esse calorzinho Uhum. assim de aconchego. Eu já tinha falado antes do gerânio como uma alternativa de acolhimento, de conseguir ver o outro com mais compreensão. E eu adoro, né? E agora eu sou suspeita para falar porque a gente está terminando a psicoaroma com os olhos brasileiros e eu amo a mandarina. Sempre já gostava dela antes e agora depois da vivência contigo, a mandarina, todos os óleos brasileiros, né? Mas ela vem com uma alegria, uma pureza, uma descontração, assim, que eu considero muito especial também para um ambiente de casa, como uma sala, por exemplo, que traz, assim, aquela coisa de bem-estar mesmo, de poder estar num lugar que tu te sente animado e ao mesmo tempo tranquilo, sabe? É um ânimo de estar bem, não é aquele ânimo de euforia de sair correndo para fazer tudo. É um ânimo de estar
de estar de bem com a vida. Então, claro, teriam outros que também trazem isso, mas como sugestão de acolhimento, eu gostaria de deixar o bejuim ou o lemongrass e de bem-estar, assim, de um estar confortável, em equilíbrio, com coração leve, alegre, a mandarina verde. E de todos assim que tu trouxe, o beijoim não é tão conhecido, né? E ele tem uma característica assim de ser muito sol. Ele é colocar sol no ambiente que estava precisando mesmo. Ele é de dissolver obstáculos, de trabalhar nosso emocional, mental. Ele é muito bonito e além de ser pura solarização, ele traz um aconchego muito gostoso, um colo, um conforto que é muito valioso para ambientes assim, de maneira geral. Aí quero fazer um comentário que a Liz Essence colocou que ela fez um processo desse. Ela mudou de endereço, ela tinha uma casa e ela vendeu. E aí, para desapegar da casa e deixar para uma próxima pessoa, para um novo morador, uma frequência bacana, ela usou o óleo essencial de Elemi para ela e para o ambiente e eucalipto com limão. Poxa, que bênção, né? Poder já Nossa, deixar o ambiente preparado para outra pessoa que vem. Isso é muito um ato de muito perfeito. carinho, de respeito com aquele Respeito. ambiente que foi a sua moradia. Infelizmente, muitas vezes a gente vê pessoas que esse ambiente aqui vou me mudar, então eu nem quero saber, não quero nem olhar para trás, sendo que ali foi a sua morada, foi onde você né, passou por diversas situações, então que lindo, adorei o comentário, assim, a sugestão. Que a gente E é possa fazer mais isso, né? Liberar com espaço com certeza. muito E é um carinho. segundo corpo, né? Se a gente pensa, nós temos um corpo físico, mas a gente tem algo que nos envolve, protege e é um veículo da nossa vida, onde as nossas atividades mais importantes acontecem ali, se a gente pensar. Uhum. Então, é um corpo que a gente precisa cuidar com o mesmo carinho que a gente cuida do nosso corpo físico, nosso corpo Sim. emocional. E a casa também tem sentimento, a casa também tem uma alma, ela também tem, né, uma personalidade, ela também dá sinais quando ela não está em equilíbrio. É muito interessante isso da gente observar, porque tem momentos que a gente percebe repetições. Ah, costuma estragar a rede de água, dá problema de Uhum. vazamento, dá problema de elétrica. Isso tudo a gente relaciona também com os quatro elementos: fogo, terra, água e ar estão presentes na casa. A gente consegue identificar até para fazer melhor um diagnóstico. Opa, o que que a casa está dizendo e eu não estou ouvindo, sabe? Eu não estou conseguindo Uhum. interpretar. Olha, porque ela está dando sinais. Sim, quando começa o negócio a desandar, eletrodoméstico começa a pifar. Isso é muito característico, né? São sinais. Opa, comprou 3 liquidificadores, os 3 pifaram, alguma coisa tem. Exatamente, exatamente. A Aromatice está perguntando se tem algum óleo essencial que ela poderia usar para ajudar a liberar o espaço. Tem alguma dica assim ampla que a gente possa. Liberar os espaços. Aí depende, né? Por exemplo, se a gente quer mais circulação, movimento, oxigênio, assim, realmente permitir fluxo, poderia pensar em alguns óleos, até aqueles iniciais que eu falei, tanto do pinho quanto do cipreste, eu gosto bastante para iniciar, para liberar. Mas tem alguns que podem até ser mais indicados para questões de apego, né, Daí eu acho que tu pode ter Sim. alguma sugestão até melhor que eu. O primeiro ponto, assim, para definir um óleo, eu pensaria o que está me prendendo a esse ambiente. Quando eu identifico, eu reconheço o que me prende a esse local, aí então eu vou escolher um óleo essencial para trabalhar esse tema. Mas, assim, no geral, difícil. Tem óleos de desapego como Elemi, se preste para criar novos horizontes? Tem. Mas será que ele vai servir para esse caso? Será que precisa trabalhar alguma questão, algum ponto especial ali? Então, mais Exato. difícil dizer. Tem aqui, deixa eu ver. Estou amando a aula de vocês, o que me indicam para uma casa onde a saúde dos seus moradores não estão bem, incluindo os pets. Boa pergunta. Quando é geral, é difícil a gente dizer assim algo que sozinho vá trazer um restabelecimento da saúde ou do equilíbrio, Uhum. mas eu diria que sempre tem um ponto de partida. A gente sempre tem por onde começar e aquele caminho de cura vai se construindo. Eu acredito muito em processo, sabe?
Isso talvez eu tenha trazido da arquitetura, da engenharia, enfim, que é a coisa do vamos fazendo ciclos, vamos fazendo processos, vamos dando continuidade a algo que a gente identifica um ponto de partida. E para começar, quando é, digamos assim, muito crítico, eu gosto de começar com um óleo mestre. Eu começaria com, por exemplo, um Elemi, um olíbano, um óleo essencial Uhum, que diga, me mostra o caminho, me mostra o uhum. primeiro passo que eu tenho que dar, porque está tudo tão no caos aqui que eu não estou nem conseguindo enxergar com clareza o que já está ao meu alcance e qual é o movimento que eu devo fazer. Então, numa situação dessas, ao invés de confiar o diagnóstico a uma mente nossa, né, a perguntar para alguém o que seria indicado, é deixar o óleo essencial mostrar, assim. E aí usar pelo menos por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, se for o caso, usa até vir a resposta, até mostrar o que realmente é o primeiro ponto de ação. Sim, e considerando que os óleos mestres, como o Líbano, o Elemi, eles trazem muito uma elevação da nossa frequência, tanto no energético quanto no físico, o aumento da imunidade. Isso vai permitir com que ficamos um tanto menos vulneráveis à opinião do outro, à influência do ambiente, vírus, bactérias, entre outros, né? Então, acho que são óleos que, de alguma forma, vão trazer uma estruturação interessante, se você percebe que todo mundo está ficando doente. Sem dúvida. O Além de próprio trazer esse. Breu Branco, né, o óleo Uhum. brasileiro também, um super mestre. Então, eu iria por um caminho desses, um óleo essencial que seja mestre nesse sentido da psicoaroma, do efeito vibracional, e que no efeito físico ele trabalhe a imunidade, ele trabalha a proteção contra agentes que causam desequilíbrio na nossa vida, seja, né, patológicos ali ou energéticos. Perfeito. Não sei se tu vai conseguir aqui dessa parte que daí vai envolver elementos e não aroma. Por exemplo, a Gisele colocou que ela tem muitos problemas na parte elétrica da casa dela. Então, teria algum óleo, algum raciocínio a pensar qual elemento estaria em desequilíbrio? O raciocínio que eu faço, e daí eu levo para para a visão dos 4 elementos da alquimia. É um pouquinho diferente da medicina tradicional chinesa, que trabalha com elemento metal, madeira também. Na alquimia, a gente tem os 5 elementos, né? Os 4 elementos: fogo, terra, água e ar, e o quinto elemento, que seria o éter. E dentro dos 4 elementos, a parte elétrica na casa estaria relacionada com o fogo. Então, eu Tá. faria uma reflexão para identificar as emoções ligadas a fogo. A Uhum. impaciência, a intolerância, a irritação, o comportamento explosivo, ou se está contida, se está retida dentro de si, né? Às vezes aquele fogo que não sai, mas que está lá dentro, que está implodindo, que é pior às vezes do que externamente. Então eu faria uma leitura do elemento fogo. Perfeito. E quando o problema é encanamento, questões com água, qual Aí, se a reflexão? água é limpa, se a água potável é uma coisa, se a água é água de esgoto é outra, mas elemento água. Então, a gente pensar onde é que travou, onde é que explodiu, onde é que vazou. E aí teve um exemplo meu, inclusive, que no ano passado eu fiz uma vivência dentro dessa proposta da psicossomática da casa, eu fiz uma vivência que foi terapia da casa em 6 semanas. E eu também estava praticando. Então, eu estava acompanhando a turma e fazendo na minha casa. E aí teve um momento que a gente tinha que criar uma mandala e fazer um decreto ali, tipo uma afirmação pessoal e ficar repetindo no dia de ritual da terapia da casa. E eu fiz, e naquela semana estourou uma torneira aqui do nosso apartamento que inundou a casa. Literalmente inundou. E eu disse, meu Deus do céu, o que que eu tenho que ver? Que o apartamento teve que vir assim, né, com uma avalanche né, uma enxurrada e literalmente o cano estourou, enfim, e tomou conta de tudo. E aí eu fiz toda essa leitura de como eu precisava fluir, com que velocidade, com que intensidade, o que que eu não estava cuidando, onde já tinha um ponto frágil. Aí a gente começa a ver o que que causou o problema físico do encanamento, e Uhum. traz para uma reflexão pessoal da minha vida, da vida que estava acontecendo nessa casa que precisava daquele, né, movimento. E aí a água, então, ela pode, o encanamento ele pode mostrar isso. Ah, tem rachadura, tá trancado, precisa desentupir. Qual é o problema? É esgoto? É água potável? Não. A água fala muito de fluidez, né? Perfeito. Tá.
Patrícia? Oi, tô aqui, tô Ah, tá. aqui. Não, que ficou, a tua imagem Cortou? congelou e não Ah, tinha som. Deu, opa, aconteceu não, algo. não, tô aqui daí. E então, mais uma dica para a gente finalizar. Tem uma pergunta aqui da Ingrid, que é Tá. amanhã ela vai se mudar com um apartamento novo. Então, tá no momento da vida dela sobre mudanças. Alguma sugestão de óleo essencial para ela usar nesse novo lugar? Ela não colocou qual tema ela gostaria de trabalhar, então, de uma maneira geral. Ah, se ela tiver, por exemplo, um desses óleos de movimento e que também tragam limpeza, asepsia. Eu pensei no alecrim, quando estava falando dela, eu pensei no alecrim. Então, Uhum. faria um spray com alecrim, bergamota, ela poderia misturar com algum que ela tenha, nesse sentido de, ao mesmo tempo, movimento, asepsia e preparar para recebê-la. Mas o principal, eu acho que é esse contato, sabe? Dela estar um momento ali, ainda desocupado, conversar com o lugar, abrir janela, deixar o sol entrar, permitir que o ar circule e daí ela vai borrifando um spray com óleos essenciais, por Uhum. exemplo, alecrim, bergamota. Se ela tiver algum desses outros que a gente comentou aqui antes, poderia fazer um spray com 3 óleos essenciais, estaria ótimo. Perfeito. Muito bom. Então, acho que com as dicas que você passou hoje, dá para ter. Opa! Dá para ter uma ideia de por onde começar. Começar observando, começar entendendo, né? Conversando com o ambiente, um olhinho de limpeza, tentar escolher um óleo de limpeza mais adequado para a temática. Então, se houve briga, um óleo que diminua a agressividade que houve no ambiente, ou então, se foi um ambiente que de alguma forma armazenou muita autossabotagem, um pinho vai ser interessante, ou um pinheiro silvestre, o cipreste. Depois, então, estabilizar a energia com aquilo que deseja e o que a pessoa também tá precisando, né? Para que os dois elementos, pessoa, casa, possam ficar harmônicos com aquele óleo essencial e aí depende muito de cada caso. É isso? Perfeito, é isso, exatamente isso. E quem quiser, quem tiver interesse de aprofundar essa informação, esse conhecimento, quando que tu vai ter uma turma nova? Daí eu tô com as inscrições abertas, eu tenho um curso de psicossomática da casa, começando agora no início do ano, e a gente tem, então tem uma parte que é gravada, até ali na minha bio, no meu perfil, tem um link que direciona para esses canais, eu tenho alguns vídeos que eu faço também no YouTube, então ali estão os canais. Mas esse curso psicossomática da casa tá com as inscrições abertas, e quem estiver participando da live, eu posso oferecer até um bônus de desconto, né? Eu posso Gostamos. oferecer. Gostamos de desconto para É. quem estiver assistindo aqui. Tem 121 pessoas agora. O bônus não sei se eu te passo escrito, não sei se eu consigo escrever aqui, mas Ah, é escrito faça aí. maiúsculo assim, ó, live Tá, LIVE 03 tá. FEV de fevereiro. Então, live 3 de fevereiro. Então, live 03 FEV. Quem colocar lá tem 15% de desconto. Quem estiver prestigiando aqui o teu perfil na nossa live, e quiser continuar, né, vai ser legal porque a gente está começando o Maravilhosa. ano. E aí a proposta dessa turma, diferente da turma anterior que eu fiz, a turma anterior eram só os 3 meses ali da terapia da casa. Essa eu vou manter por 12 meses no área de membros, e a cada mês a gente vai ter um encontro ao vivo, que é justamente para fazer Maravilhoso. trocas. E aí, o que eu pensei também, fazendo diferente do ano passado, que eu acho que é uma coisa legal, as 5 primeiras pessoas inscritas, elas ganham a oportunidade de ter o seu estudo de caso numa das aulas. Então, nesses, né, cada Já mês a estou me gente tem. inscrevendo. Gente, beijo. Deixou aqui. Adorei, Que adorei. aí é uma coisa também que a gente pode interagir, né? As aulas lá do curso são gravadas, o curso já está disponível. Mas a cada mês a gente tem um encontro. No encontro, ali não, não é livro, é live, Vai. LIVE, Tá. maiúsculo, 03 Uhum. FEV, Peraí, abreviatura deixa eu botar aqui. de Tá. fevereiro. 03 o quê? V, né? FEV. Tá. Vou botar aqui, daí o pessoal também consegue. Isso aí, Dai. Esse é o cupom de desconto Live 3 de 15%. fevereiro. É isso. Isso aí, É isso isso aí aí. que vai te dar o desconto e bora garantir lá consultoria para poder ter toda a orientação da Patrícia, mais especial ainda, porque na verdade tu vai ter encontros ao vivo, então de certa forma já vai ter troca, vai ser maravilhoso, né? Não tenho dúvidas Isso, em relação a isso.
Gente, que maravilhoso! Ainda ganhamos um cupom e tudo. Que incrível. Muito obrigada, Patrícia. Fico muito Imagina, contente. Dai, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de ter você nessa live, de poder compartilhar a tua trajetória. Já são mais de 6 anos dedicando a psicoaromaterapia, aliando com a proposta de harmonizar pessoas e ambientes. Então, assim, gente, Patrícia tem um trabalho lindo já de anos e essa proposta, né, de trazer autonomia para as pessoas, de que elas mesmas podem fazer, não precisa ficar dependendo de um profissional para ir lá e harmonizar. Não, descubra, perceba com seus próprios olhos como, com instrução, né, como fazer toda a harmonização. Então, isso é maravilhoso, é perfeito. Muito obrigada. Espero que o pessoal Eu tenha que agradeço. gostado. Qualquer dúvida, gente, se a gente não respondeu algum comentário, coloca a sua dúvida lá na gravação. Não esquece depois de dar uma curtida na gravação para que mais pessoas também possam ver o conteúdo. Então, peço a colaboração de vocês. E mais para frente, daqui 2 semanas, teremos outra live com a Mari Rossi. A gente vai falar de um outro tema também bem interessante que eu vou postar lá nos stories para vocês daqui a pouquinho. Então, Patrícia, Legal. muito, muito Muito, obrigada por todo muito esse obrigada, conhecimento, Dai. por essa aula. Foi uma linda aula. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço também, agradeço a todos que estavam aqui. Qualquer coisa me perguntem também no direct. Isso. Ah, e o teu Insta, só para o Ah, pessoal, é. Patrícia Arquitetura da Arquitetura da Alma. alma. Isso. Patrícia Arquitetura da Alma. Vai lá. Eu vou deixar o arrobinha dela também na gravação ali embaixo, então, para garantir que todo mundo consiga ver, tá? Tá Beijo, ótimo. muito obrigada. Eu Vou que lá me agradeço. inscrever. Tchau. Tchau.